Olá, tudo bem com você? Bem, hoje prosseguiremos respondendo algumas das perguntas selecionadas, porém, iniciaremos com esta minha reflexão que vem complementar tudo o que falamos até aqui nos programas também anteriores, pois esta introdução é pertinente ao tema apometria e às personalidades psíquicas. Bora lá. Quem é você? Quando será que vai deixar de ser quem você acha que é para se tornar de fato quem você realmente é? Quando foi que esqueceu quem é você? Você sabia que esta parte sua, mergulhada no interior do seu universo, também tem o objetivo de lembrar quem você é? Claro que a evolução não tem fim. E chega um dia que você cansa de ficar, talvez lá do alto, olhando para baixo, indignado com as atitudes da maior parte da humanidade. Só aí então é que você olha para cima e se abre novas perspectivas. Mas para continuar a evoluir, você passa pelo processo do enfrentamento das suas sombras. E isso não é fácil. E desde quando renasceu, vem criando a sua personalidade e cumprindo um dos seus objetivos. Porém, o grande equívoco está em se identificar com ela, uma vez que você não é ela e ela não é você, e sim apenas parte dela e ela parte de você. Entende? Olhando pelo ângulo ou pela visão do espírito que somos, e mediante estudos sérios, com grandes reflexões, chegamos às conclusões que, assim como Deus nos criou, nós também criamos, pois fica claríssimo que Ele concedeu-nos a oportunidade de criarmos os elementos inteligentes, denominados personalidades. E, novamente digo, o espírito que somos, na bênção do nosso Pai Maior, caminhando por meio da escuridão e da luz, almeja que cada personalidade na criação experiencie tudo o que puder, cresça, sublime rumo a um outro processo, que é o de fundir-se ao espírito. Seria bem mais sábio e muito mais rápido para todo esse condomínio espiritual a personalidade não ficasse perdendo muito tempo controlando as emoções negativas, e sim fizesse algo bem mais inteligente, que é identificar de onde vêm essas emoções negativas ou as possíveis causas das mesmas e ressignificasse-as com sabedoria. Sabe por quê? Porque assim
como as personalidades, após criadas e sublimadas, têm a finalidade de integrar-se ao espírito, a finalidade do espírito também é de um dia voltar para casa e integrar-se em absoluta harmonia ao Pai Maior, Deus. Mas vamos para a 15ª pergunta. Um encarnado tem uma personalidade que se projeta em subpersonalidades. Este encarnado já teve outras existências. Ele tem personalidades múltiplas. As perguntas são: cada personalidade múltipla carrega também junto de si subpersonalidades da existência que teve? O que são níveis e subníveis? Como poderíamos denominar os 7 corpos e suas divisões? Perfeito. A resposta é: o espírito que somos, enquanto na carne, manifestando, criando uma nova personalidade e ou educando uma personalidade antiga, tem muitas personalidades múltiplas, sublimadas e ou não sublimadas, eclipsadas e ou não eclipsadas na proposta crística individual. Um exemplo: o espírito que sou está criando e educando na existência atual a personalidade do Gease, que é esta personalidade aqui. Se essa personalidade desdobrar-se para outros locais, digamos assim, apresentar-se-á na mesma configuração, ou melhor dizendo, como um xerox ou como uma cópia do Gease. Essas projeções denominam-se subpersonalidades. Assim que o espírito que sou deixar o corpo físico pelo fenômeno da morte física e este partir para uma nova reencarnação, a personalidade do Gease passará a ser uma personalidade múltipla. E quando o espírito não está encarnado e a personalidade múltipla ligada na última existência desdobra-se ou dissocia-se, podemos denominar estas partes como fragmentos da personalidade múltipla, que estarão ligadas no espírito não pelo cordão de prata, mas por um feixe de luz que podemos denominar cordão diamante ou cordão diamantado. E estas se apresentarão como um xerox da personalidade múltipla. Assim, ocorre o mesmo com as demais personalidades múltiplas criadas pelo espírito em outras existências. Tanto que podemos perfeitamente sintonizar com o espírito, regredir e acessar personalidades múltiplas dele próprio, ligadas, fixas e ou presas em existências passadas ou ainda mais recuadas, e assim fazer o mesmo com a personalidade atual do encarnado, tratando esta na gestação, infância, adolescência, juventude, velhice, ressignificando e ou fazendo uma verdadeira varredura desses residuais negativos.
Vamos para um breve intervalo e voltamos dando continuidade à resposta sobre assuntos dos 7 corpos, níveis e subníveis. O Natal Encantado da Nativa esse ano tem novidades. Um verdadeiro presente do Papai Noel. Diversas apresentações especiais do Coral da Nativa em vários pontos da cidade. Cobertura completa pelo BR8 Shopping, site, redes sociais e pedágios. Tudo isso, claro, com muita informação e dicas de compras durante a programação da Nativa e BR8 TV. Natal Encantado. Isso é muito Nativa! Na BR8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caram, Uma Viola na Cidade, O coração. Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, Agro Shopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR8 TV. Você sabia que cada pequena ação conta? Reduza, reutilize e recicle. Plante uma árvore. Economize água e opte por produtos sustentáveis. Nosso planeta precisa de você. Juntos podemos garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Vamos agir agora para um amanhã mais verde. Semeando boas atitudes, fazemos brotar um futuro melhor. Gente, concordamos perfeitamente com o J.S. Godinho quando diz que o agregado humano é o conjunto de estruturas que servem de veículos para a manifestação do espírito e de sua consciência nos vários planos em que atua. É o suporte do espírito, composto dos seguintes elementos principais: 7 corpos, átma, búdico, mental inferior, mental superior, astral, duplo etérico e físico. 7 níveis para cada corpo. 7 subníveis para cada nível. O espírito gera impulsos que os corpos decodificam e transformam em ondas de possibilidades que as personalidades captam e traduzem em expressões de consciência. O desdobramento de corpos, níveis e subníveis é um desdobramento estrutural ou corpuscular. E esses elementos desdobrados, corpos sutis, níveis e subníveis, não são passíveis de incorporação, somente de sintonia. É importante a gente não confundir corpos sutis, níveis e subníveis dos mesmos, que é uma coisa, com personalidades múltiplas e subpersonalidades, que é outra coisa. A terapêutica para esses elementos vibracionais, corpos sutis, níveis, subníveis dos corpos sutis, é vibracional. Então, a terapêutica para esses elementos, para os corpos sutis, níveis e subníveis deles,
é vibracional, através da irradiação mental de luz nas cores que o irradiador mais intuir. Cromoterapia mental. E o ideal é o amarelo-limão para limpar e o violeta para restaurar. Nota importante: pode-se tirar os venenos mentais ou emocionais dos corpos sutis, níveis e subníveis dos mesmos, com a cromoterapia. Da mesma forma que, se eu me alimento inadequadamente, vou adquirir venenos no corpo físico. Por exemplo, o DNA mostra quando a pessoa foi envenenada. Vamos usar exemplos bem simples aqui, pois simplificar é o ideal. Então, para que complicar se temos a possibilidade de descomplicar? Um dos exemplos é o de um carro, um automóvel, como sendo um corpo sutil. Veja bem, um dos atributos do automóvel é a velocidade. Eu posso utilizar ou abusar da velocidade arcando com as consequências. Se eu entrar em um carro, por mais sofisticado que seja esse veículo, e disser a ele: quero que você me leve para tal lugar, ou logo em seguida eu disser a ele que resolvi mudar o destino e perguntar a opinião do veículo, ele não vai me levar, não vai me dar a sua opinião, pois uma máquina não tem consciência. Vamos dar outro exemplo. Estamos utilizando todos esses recursos aqui para expor a vocês esse tema. Estamos utilizando toda essa aparelhagem positivamente, pois poderíamos estar utilizando negativamente. Então, subníveis dos corpos sutis não significa subpersonalidades. 16ª pergunta: como ficaria a lei da ação e reação diante das nossas personalidades múltiplas que nos influenciam o lado negativo? Resposta: ficariam as consequências. E para termos o domínio sobre as nossas personalidades múltiplas, a nossa consciência atual precisa de persistência no bem, utilizando sempre o discernimento, bom senso e o amor, através da mesma ferramenta que chama-se livre-arbítrio, pois quem está no comando sempre é a personalidade atual. E esse tal de livre-arbítrio é discutível, uma vez que, se não ir pelo amor, terá de ir pela dor. Pergunta 17ª. Tenho minhas personalidades múltiplas negativas. Vou arcar com o que elas me influenciam, ação e reação? Veja bem, mediante os influenciadores desencarnados, encarnados e das próprias personalidades múltiplas, você é livre para fazer suas escolhas, mas prisioneiro das consequências. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 18ª pergunta: poderia dar sua opinião sobre polaridade sexual invertida? Sim, claro. Porém, vamos para mais um intervalo e entraremos respondendo esta pergunta.
A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. Na BR8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caram, Uma Viola na Cidade, O coração. Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, AgroShopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR8 TV. O Natal Encantado da Nativa esse ano tem novidades. Um verdadeiro presente do Papai Noel. Diversas apresentações especiais do Coral da Nativa em vários pontos da cidade. Cobertura completa pelo BR8 Shopping, site, redes sociais e pedágios. Tudo isso, claro, com muita informação e dicas de compras durante a programação da Nativa e BR8 TV. Natal Encantado. Isso é muito Nativa! Então, voltando aqui com a resposta da pergunta 18ª sobre a nossa opinião, né, sobre polaridade sexual invertida. Claro, mas vale lembrar, tá, que aqui estamos falando da polaridade sexual. Não estamos falando da opção sexual. Embora, infelizmente, ainda existe algumas pessoas que vê a homossexualidade como sendo uma doença, mas de forma nenhuma é uma doença. A nosso ver, os que pensam que a homossexualidade é ou seja uma doença, não sabem o que estão falando e são o quê? Preconceituosos. Pois bem, dando a nossa opinião sobre polaridade sexual invertida, a experiência tem nos mostrado que quando a pessoa traz várias personalidades na configuração do sexo oposto, consequentemente, ela vibra uma energia forte, presente e atuante do sexo oposto. Exemplo, quando o atendido é um homem heterossexual, porém atraindo demasiadamente outros homens, sexualmente ou não, indica que a energia mais forte que predomina nesse homem é a energia feminina, ou melhor dizendo, ele simplesmente tem personalidades na configuração do sexo oposto. Assim também dizemos o mesmo, situação inversa, a respeito da mulher. Outro exemplo. Quando o atendido é uma mulher heterossexual, com várias personalidades múltiplas ligadas a existências de guerras, personalidades múltiplas estas que se apresentam para o trabalho terapêutico na configuração masculina, na qual ocupou o cargo de comandante, capitão, coronel e ou general. Hoje, ela faz questão de levar tudo nas costas
comandando a empresa, a casa, dentre muitas outras coisas, com o forte hábito do mando e do poder, sabendo que tudo isso faz muito mal a ela, a família e amigos, com todos que ela tem ligação, e ela algumas vezes até já detectou ou identificou a causa dos problemas, porque sofre quando não é obedecida, porém não sabe como lidar com a situação. Resumidamente, essa é nossa visão sobre a polaridade sexual invertida. Mas a penúltima pergunta é sobre o trabalho em grupo. O que dizer de grupos que, apesar da experiência dos mesmos, ocorrem discussões entre 2 ou 3 no que se refere à forma de trabalhar? Geralmente, gente, a resposta que eu tenho é que geralmente isso ocorre quando se tem no mesmo grupo ou numa mesma sala de trabalho 2 ou mais caciques. Nesse caso, já passa da hora do responsável da casa dividir o grupo no que se formaria 2 ou mais grupos. E no mínimo, atenderiam com qualidade uma quantidade maior de necessitados que esperam desesperadamente na fila, manifestando intensa ansiedade em serem atendidos. O próprio Chico Xavier já dizia que mourões muito próximos um do outro não fazem a cerca segura. E agora, a última pergunta. A personalidade atual do encarnado já viveu outras existências? Resposta. Vou responder esta pergunta com outras perguntas, mediante nossa visão terapêutica, que já passa de 30 anos neste trabalho de consultório e de grupo. Porém, ainda, como eu disse no bate-papo aqui no canal com a Larissa, ainda estamos engatinhando e a cada dia aprendendo muito. Mas vamos lá à última pergunta. A personalidade atual do encarnado já viveu outras existências? A resposta é não. Tá? Mas como pode uma personalidade estar sendo criada em um corpo físico repleto de doenças, uma vez que ainda não cometeu erros nem acertos? Por que estaria esta sofrendo as consequências de erros que não cometeu? Gente, a lógica, a razão e o discernimento nos diz que, em alguns casos, a personalidade atual está tendo a oportunidade, ou sendo criada e treinada como pacificadora e também como cooperadora no que se refere à reparação dos erros graves cometidos pelas personas anteriores. Estas personalidades de outras existências, em algum momento na vida, são colocadas próximas da personalidade atual, fazendo parte diretamente da existência, com o objetivo de reeducar-se. Então chegamos ao final de mais um programa. Muita gratidão a todos vocês. Paz e luz.